Olá, pessoal. Nesse quinto vídeo aqui, o professor Norton Figueiredo Correia, ele vai nos contar um pouco dos conceitos desse modelo simbólico, né, e representativo do Batuque do Rio Grande do Sul. E ele vai também fazer considerações a grandes babalaôs e grandes ialorixás, muitos já não estão mais entre nós, mas que à época foi assim de grande instrumento e reconhecimento da busca dessa pesquisa que o professor Norton fez. E para quem é dos mais antigos, boa memória é boa memória. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos dar uma olhada nesses conceitos. O enfoque metodológico que orienta as interpretações segue a linha da antropologia simbólica, embasada principalmente nas ideias de Tanner e de Gertz. Isso vai de 1974 a 1980. Objetiva-se aí obter uma leitura interpretativa dos gestos, dos símbolos, das palavras, dos atos, do imaginário, ou seja, o que está por trás dos discursos dos agentes sociais envolvidos. Né? Vamos ver, os filhos de santo, os pais de santo. Né? Em última análise, da teia de significados que o homem cria e projeta, dessa leitura feita a partir dos dados etnográficos do mundo do batuque e dos seus habitantes naturais e sobrenaturais. Das técnicas as mais variadas, foi a observação participante, em que o professor Norton procurou observar sistemática e diretamente o maior número possível de situações, tanto as rituais como as não rituais. Então, nessas ocasiões, ele participou diretamente em vários momentos e rituais, por exemplo, colaborando em pequenas tarefas, como ir pegar os animais nos depósitos domésticos, ajudar a prender a bandeirola dos locais sagrados, transportar de carro oferenda ou os iniciados, tirar calçado dos que recebiam o santo, ou em algumas casas e solenidades menores, toca tambor, né, que aprendeu a executar sofrivelmente, integrando o grupo de música dos rituais. Então, isso, aliás, compreende uma concessão, né? Porque, a bem da verdade, deveria ter certo grau de iniciação para poder tocar um tambor, né? Mas como eu acredito que ele tenha tido esse aconchego, né, tão grande com as casas à época em que ele fazia a sua pesquisa, né, que eu até acredito que, vamos dizer assim, passou em branco, né? Então, ele participava muito também das atividades do dia a dia, comparecia aos cafés da tarde, em finais de semana, ou às festas brasileiras, isto é, as não religiosas, né, como aniversários, batizados, católicos, etc. Ele auxiliava também na reconstrução dos templos destruídos pelas árvores, né, referido antes, e fazia pequenos concertos domésticos, né, nas casas de religião afro, no Rio Grande do Sul, ou Porto Alegre. Entrevistas foram realizadas com informantes categorizados, principalmente chefes quem, em via de regra, detém efetivamente os conhecimentos religiosos mais profundos, graças à convivência mais estreita com a prática do sagrado. Filiados, quando inquiridos, especialmente se em presença daqueles, quase sempre os indicam como melhores conhecedores da religião, o que reflete a estrutura organizacional do grupo, baseada na autoridade advinda do saber iniciático. Essas entrevistas que ele fez durante esse tempo, né, seguidamente foram realizadas em grupos, chefes e seus filiados. Nos dias que antecediam, né, ao ciclo do ritual, por exemplo, quando há muitas pessoas reunidas no templo ajudando. Eu acredito que isso seja a reunião dos filhos das casas,
antes de começar as festas, enfim, ou os cultos ali, né? Embora haja opiniões contrárias sobre este ou aquele aspecto do ritual, o grupo, pensando ou recordando em conjunto, tem maior facilidade para chegar a um resultado mais completo, reconstruir acontecimentos passados. Bem, entre os chefes entrevistados, de todos que ele fez, as informações fornecidas não raro são contraditórias em alguns pontos, como os santos católicos que correspondem a determinados orixás, por exemplo. E isso pode ser computado às contradições de definições internas do grupo. Há um núcleo comum de conhecimentos, dominado por todos e em torno do qual a identidade batuqueira ela é construída. Algumas vezes, o professor Norton elaborou previamente um roteiro básico para essas entrevistas, alterando conforme o rumo que a conversa tomava. Em outras vezes, a entrevista decorreu de conversas informais, em que o rumo do assunto tornou-se interessante. Então, nessas ocasiões, não raro, o professor Norton solicitava papel e caneta para os próprios entrevistados, que forneciam-nos de boa vontade. Muitos, conhecendo o professor Norton de longa data, se divertiam com a situação. Diziam: dá um tempo, né? Esperem, dizia um chefe, rindo na mesa do café da tarde dominical. E completou: Fulana, vê uma caneta e um papel para ele, porque ele já está indócil para anotar. E hoje ele esqueceu o caderninho dele. Em outras vezes, o próprio entrevistado assumia a tarefa de orientar o roteiro, acenando tanto para certos aspectos que julgava importantes ou indispensáveis, como fornecendo dados, acessórios prévios para a compreensão do tema principal. Histórias de vida foram realizadas com vários dos pesquisados, sendo que fragmentos de algumas delas, como as dos chefes Ayrton do Xangô e de Miguel do Xangô, foram transcritos, obviamente, no final do livro Batuque do Rio Grande do Sul. Durante a pesquisa, o professor Norton fez observações nas situações anteriormente referidas e com maior ou menor frequência em cerca de mais ou menos uns 40 templos em Porto Alegre. Os mais visitados, que caracterizam estudos de casos realmente, foram os da mãe de santo Moça de Oxum, que é a Lídia Gonçalves da Rocha, e a Esther de Iemanjá, Esther Ferreira, hoje falecidas, bem como dos seus filhos de santo, tá? Da mãe Moça de Oxum, a Laudelina do Bará, que é a Laudelina Pontes, e o Érico do Ogum, que é o Érico Machado. Já da Esther da Iemanjá, foram pesquisados filhos Ademar de Ogum, o Ademar Nascimento Carvalho, e o Miguel do Xangô, Miguel da Silva. A Santinha do Ogum também, a Clementina Alves Inácio e Marco da Oxum, Conceição Marco Pereira de Carvalho. Sem relações mais aproximadas com esses dois templos, e também foram intensiva os dos chefes Ayrton do Xangô, Ayrton Paixão, e Mercês da Iemanjá, Mercês da Silva Soares. Outras casas de culto, citando apenas o nome de religião de seus sacerdotes, pelo quais são ou foram conhecidos na comunidade do Batuque, de seus sacerdotes, pelo qual são ou foram conhecidos e são conhecidos na comunidade do Batuque. Veremos Neuza da Oxum, Joãozinho do Bará, já falecido, Luiz do Bará, falecido,
Aziza do Odé, Voltaire do Ogum, Donga da Iemanjá, também falecido, Chininha do Xangô, falecida, Lourdes do Bará, Ailton da Oxum, Alfredo do Xangô, Idalino do Ogum, Romário de Oxalá, Acimar do Xangô, Oswaldinho do Chapanã, Pedro da Iemanjá, Cleon do Oxalá, Ieda do Ogum, ainda viva, Rita do Aganju, Luiz Antônio do Aganju, João do Chapanã, a Gratulina do Chapanã, Maria do Ogum, Leopoldo da Oiá, Wilson da Oxum, Ivo da Oxum. Nossa, nomes. E gente de peso da época. Gente de peso da época. Aqui, desses nomes, eu acredito que uns 3 ou 4, que ainda estão entre nós, porque a maioria já não está. É uma pena, fazem falta, trazem uma história muito grande, uma simbologia, arquétipos, mitos, também tem, trazem os itãs. Então, assim, acredito que são nomes de saudade. Do Batuque do Rio Grande do Sul. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Vou deixar embaixo o e-mail do professor Norton para quem quiser comprar o livro dele. Faça um contato com ele por e-mail, gente. É uma obra maravilhosa, muito rica. E eu espero que vocês gostem. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Forte abraço, abraço, abraço para vocês. Até a próxima.